Memória Viva. Apoio Cultural. Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos o desenvolvimento é o nosso forte. Ari, qual é o sentido de se fazer teatro? Por que fazer teatro? Todo mundo era baitola e as mulheres eram prostitutas. Como é que foi o episódio em que você foi suspenso da televisão porque desfilou nu pelas dependências da emissora? Isso nunca aconteceu. O público é sádico, né? A paixão é o céu ou é o inferno? Quando eu era garotinho, eu me apaixonei pela Shirley Temple. Quem era o Renato Aragão da sua infância em Sobral? Quem é Ari Sherlock? Como vai, Rui? Tudo bem? Escuta, Ari Sherlock, eu diria que se Cervantes tivesse vivido depois de mim, para se inspirar no Dom Quixote, ele teria me procurado, porque eu adoro lutar contra o impossível. Ari, e como é que foi a sua entrada para o rádio? Quando você começou a fazer rádio-teatro? Isso aí. Eu e Emiliano vimos que... Foi quando eu conheci a Derbal. Emiliano e eu vimos... Éramos do Teatro Experimental de Arte. Estávamos ensaiando o Lampião de Raquel de Queiroz, que a nossa madrinha do Teatro Experimental de Arte era Alba Frota, que era amicíssima de Raquel. E o Rio e São Paulo estavam brigando para estrear o Lampião lá. O São Paulo queria estrear primeiro e o Rio também. Um era com o Sérgio Cardoso e outro com o Leonardo Vilar. Mas aí, antes de tudo, a Alba Frota é que morreu com o Castelo Branco no avião. A Alba depois ficou muito amiga minha. E aí a Alba disse, eu sou madrinha de vocês. Podem estrear antes do Rio e São Paulo. E nós estreamos antes do Rio e São Paulo. Havia muito preconceito naquela época com o rádio-teatro, no sentido de que o rádio-teatro seria uma arte menor? Olha, nós ainda pegamos até a vinda da televisão em 1960. Vocês desculpem o nome que eu vou dizer, mas todo mundo era baitola e as mulheres eram prostitutas. Ainda tinham o mesmo conceito, todas as garotas propaganda virginíssimas, viu? O pessoal estava lá de carro assim de noite para ver se saía para passear, sabe? E não tinha nada a ver com isso. E os senhores casaram. Pois bem, mas aí anunciaram esse teste da Ceará Rádio Clube com o João Ramos. Então o nosso diretor não gostava, era o Márcio Miranda, mas ele tinha uma voz muito fraquinha. E aí eu e Emiliano chegamos à conclusão que ele não queria o rádio porque a voz não era legal. E como nós tínhamos voz mais ou menos legal, eu e Emiliano, aliás, parecidíssimas, nós passamos na Igreja do Rosário, fizemos uma promessa, que se passássemos no teste, que só eram 3 vagas, nós rasparíamos a cabeça. Viu? Até agora nunca raspamos. Passamos, nos primeiros lugares, eu e Emiliano. Foi nessa ocasião que eu encontrei esse menino de 13 anos, que todo mundo ficou abismado como é que é aquele menino. Sim, porque ele era sabido, o Aderbal. Nesse tempo, já tinha o tal de calcidismo. Calcidismo era a Cacilda Becker, que era asmática,
E ela falava assim, sabe? Então, todo bom ator do Brasil falava, todo mundo quer saber, eu te amo, sabe? Então, era o calcidismo que imperava. E a Derbal curtiu essa e fazia também as coisas que tentava. Então, foi maravilhoso o teste dele, sabe? O menino com 13 anos ficou classificado em 4º lugar. E eu e a Emiliano e Nil Rocha ficamos, e uma outra menina que depois foi Miss Imprensa, não sei como era, Alcântara, Miss Alcântara. E, bom, daí fizemos. O João Ramos, que tinha vindo junto com a Dilma Norões e com os grandes, tinha vindo do Crato, já tinha feito com o Valdemar Garcia coisas lá, e aqui se juntou a Silveira, Fernando Silveira, e o negócio é longo. Aí Fernando Silveira e depois com Nadir Papo Saboia e Maristel Gentil. Ari, e como é que foi a passagem do rádio para a televisão? O Rui, foi o tempo que eu ganhei mais dinheiro. Porque são seis vagas. Nós fizemos CPET, curso de preparação de estética de televisão, porque nós, nesse tempo, quando chegou lá no Rio, a televisão, em 50, só se usava close-up, a linguagem bem americanizada. E quem dava esse curso de estética? Esse veio Péricles Leal, um paraibano, que eu chamo o Papa da televisão brasileira. Um genial, ele como escritor, como diretor, como tudo. Você se adaptou rapidamente à linguagem da televisão? Olha, eu tirei o primeiro lugar. Os meus orixás me ajudaram. E aí, de repente, mas eu, sinceramente, eu vi um tempo que eu fiz uma peça de Ibsen, eu vi o Pérez dizendo, ele está muito influenciado pelo teatro. Pelo teatro. Porque é uma mudança muito grande você interpretar para uma plateia, interpretar no rádio e de repente contracenar com uma câmera de televisão. Isso. Olha, eu um dia, eu já estava em Teresina, quando eu me dei com o Deci Gonçalves. Então o Deci me contou uma coisa muito interessante, que um dos atores do Brasil que ela reputava como um dos mais sábios de linguagem do teatro, porque a linguagem da televisão, a linguagem do teatro, a linguagem do rádio são totalmente separadas. Inclusive aqui nós tivemos no começo, como no Rio também, muita gente veio do rádio para a televisão, mas é outra linguagem, outra linguagem de comunicação. E você gostava de fazer televisão? Você gostava de fazer televisão mais do que fazer rádio e teatro? Você agora me botou numa coisa, porque eu amo fazer teatro. Ainda hoje faço, estou com 2 peças em cartaz, mas é porque eu acho que no teatro o ator se dá mais, se entrega mais, é mais ele, e é a terceira dimensão que está lá, é o homem que está presente. É que meu pai sempre dizia isso, que ninguém substitui o teatro, porque a presença humana é insubstituível. Viu? Mas a gente sentia que os aplausos, depois eles se acostumam na televisão, a gente saber que não é só 300 que está no teatro, são milhares. Ari, qual é o sentido de se fazer teatro? Por que fazer teatro? Porque o homem sempre quis demonstrar para o outro homem, porque só existe teatro se existir o ator e o público. E ele quis sempre mostrar para o outro semelhante
o que é que ele poderia fazer, o que é que ele poderia. Porque eu acho, aliás, meus alunos, eu pergunto, como é que você acha que começou o teatro? Aí todo mundo tem as opiniões várias, e eu curto essa que o homem viu uma palmeira no vento balançar, para lá e para cá. Então ele começou também a balançar igual a palmeira. Teatro. Você tem ideia do número de peças que você fez até hoje? Não, que loucura. Às vezes eu fico sempre ruim. Eu fico dizendo, porque eu vejo o pessoal, blá, 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 eu fiz isso, outro dia a Milena fez a vida dele, fez tudo. Eu não sei, eu olhei outro dia, eu estava, o Ricardo Guilherme, que é o grande ator aqui, e ele estava me dizendo umas coisas que eu fiz que eu não me lembrava. O ator é um profissional privilegiado porque pode trabalhar até depois dos 80 anos? Você falou uma coisa interessante, que eu, agora, sabe, eu fiz, vou fazer 82 anos, e os jogadores de futebol, o pessoal tudo se aposentou, né? Eu não, agora, por exemplo, por causa dessa minha idade, eu fui chamado para fazer a vida do Padre Cícero, com o Jonas de Capuí e o Daniel Abreu, que me idealizavam para fazer e o Halder Gomes me chamou para fazer um velhinho bodegueiro, que ele se espelhou no interior, num velho tio dele, e era um irascível bodegueiro chamado seu Marcelino. Mas você considera isso um privilégio ou uma maldição, ter que trabalhar até essa idade? Ruim. Se eu não trabalhasse, eu morria. Eu acho que eu morreria imediatamente no dia que não tiver um trabalho para eu fazer. Deus, o ócio eu acho terrível. Eu prefiro ainda encontrar os moinhos e eu ser o Dom Quixote lutando contra eles. Ari, qual foi o momento de grande emoção na sua carreira que lhe vem à cabeça agora? Em Barcelona, na Espanha, instituíram um prêmio chamado Ondas. E aí eu fui designado para fazer o Gedeão, uma peça de Eduardo Campos, que foi adaptado pelo Péricles Leal, com o título de A Fúria do Justo, e depois foi para Barcelona com esse título, Os Desheredados, com tradução não me lembro o nome dela agora, Geraldina Amaral. Então era o regime de Franco, aquela coisa toda, nossa peça ficou engavetada 3 anos, 4 anos, enquanto durou a ditadura dele, sabe? Mas um belo dia, eu já estou no Piauí, levado por o cardeal do Avelar Brandão Vilela, e quando eu, de madrugada, um cara liga para minha casa e diz que na Espanha, ele era daqueles radioamadores que ficam pegando tudo quanto é de notícia do mundo inteiro, que a nossa peça tinha sido premiada em 3º lugar e que eu tinha sido indicado como o melhor ator do mundo. Eu já imaginou, cara, um cabeça chata daqui do céu. Mas olha, eu fui indicado o melhor ator do mundo, disputando com o polonês, com o francês, com o americano, com o inglês, com o diabo. E então, mas aí todo mundo ali sempre ficou muito orgulhoso. Eu juro como não. O meu orgulho era um filho de Sobral,
um filho de Fortaleza, um filho do Ceará, está lá, que é o melhor ator. Qual foi o maior fiasco da sua carreira? Qual foi o maior fiasco da sua carreira? Eu fui acostumado a chegar no teatro que eu chegava, eu via o pessoal dizer, olhava o elenco e dizia, Ari Sherlock está aqui. Aí comprava a entrada, sabe? E de repente eu sempre vi casa cheia. Recentemente, no Via Sul, eu fui fazer uma peça que lotou o Teatro Zé de Alencar, que é Coisas, Palavras e Canções, que o Emiliano resolveu batizar como Ari Sherlock em Concert. Viu? Aí então, de repente, anunciamos no Via Sul, não sei o que, e não tinha ninguém. Eu vi um fiasco na minha carreira. Mas eu achei que faltou divulgação. Você se arrepende de alguma cena que você tenha feito? Por inexperiência, sim. Eu fiz Garotão Ainda, dirigido por Vicente Marques, que morreu há pouquinho, foi assistente de direção do Nelson Pereira dos Santos, do Rio 40 Graus. Isso. Aí, ele sabe de tudo. Disputou o papel o Eusélio de Oliveira e eu, a fazer o Jean, o Maquis da Resistência Francesa, e Mortos Sem Sepultura, do Jean-Paul Sartre. Eu era um garoto que não sabia não o que era Sartre. E eu acho que ele devia ter feito mais amadurecimento, mais trabalho em cima de laboratório, pesquisas, coisas. Mas nós fomos. Então, de repente, eu fiz Jean, quando aí as críticas no jornal, que eu não tinha feito um Maquis francês, eu tinha feito um galã de cinema americano, sabe, cara? Aí eu digo, puxa vida, eu não amadureci no papel e eu acho que não foi legal eu ter feito isso. Ah, sim, e nesse mesmo, a cena que eu acho é isso. Eu tinha uma hora que eu estava em cima do palco muito zangado com a resistência francesa que não fazia bem a coisa, aí eu pego uma pedra e esbagaço minha mão, pá, 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 pá. E aí, cara, ele queria realismo, pois eu feri minha mão todinha batendo a pedra em cima. Quer dizer, ele não teve a ideia de fazer, porque o ator é um fingidor, é igual poeta, como diz o Fernando Pessoa. Mas aí eu não, eu quase que no outro dia não podia trabalhar porque a mão toda inchada. Você, Ari, é um tipo de ator que precisa fazer laboratório para encarnar os seus personagens? Rui, eu acho melhor. Mas a televisão ensinou a gente que isso não é possível, porque hoje é uma, amanhã é outra peça, outra trabalhar. Então eu fiz cego, sem braço, aleijado da perna, tudo eu fiz na televisão. Então a gente automatiza aquilo. Mas agora, por exemplo, para fazer o Padre Cícero, eu fui embora para Juazeiro, fazer laboratório. Uma semana, vendo os passos do Padre Cícero, onde ele andou, o que é que ele fez, todas as coisas que o Padre Cícero fez, eu fiz. Aí eu me sentia o próprio Padre Cícero.
Pelo fato de você estar hoje com 82, vai fazer 82 anos? 25 de agosto. 81 anos, você sente alguma dificuldade em memorizar o texto? Sente dificuldade em exercer alguns papéis por dificuldade de mobilidade? Ou você tem como alguns truques para contornar essas limitações? Exatamente. E também a memorização, eu aprendi muito a respeito de fazer isso. E também eu já andei pior e hoje estou muito melhor, viu? Na memorização. Inclusive o diretor agora chamado Sidney Malveira está me dando um grande papel numa peça que ele vai começar a ensaiar em abril, porque os atores todos, ninguém decora, e eu decoro, sabe? Eu estou vendo agora que todo mundo com ponto eletrônico, a Globo toda está com ponto eletrônico, e eu não estou precisando. Ari, você é capaz de passar do riso ao choro sem a menor dificuldade? Eu sofri para fazer isso. Eu tive que estudar muito Stanislavski, mas eu aprendi muito com um discípulo dele, que depois fez sucesso nos Estados Unidos, que era Richard Boleslansky. Então, muita gente, não é possível você pegar e estar chorando e ao mesmo tempo sorrindo. Você tem que ter a coisa gradativa e tem que trazer do que a Dulcina de Moraes chamava plexo oral. Aí vem de dentro para lá até chegar, para fazer a transformação. Porque você não pode fazer não pode. Você tem que ter uma coisa gradativo, o choro para o coisa. Então, isso aprendi com o mestre João Ramos na leitura dinâmica, porque na radionovela você curtia muito isso no rádio. Você começava a ler bem aqui, mas aí de repente lá embaixo você tinha que chorar. Então com a leitura dinâmica você já sabe o que é, já leu lá adiante o que. E eu sou muito bom na leitura dinâmica. Eu sei o que é que eu vou. Se eu bem aqui eu vou. Embora que eu tenha pegado o texto naquela hora, como outro dia o Ricardo Guilherme me entrevistou e viu essa coisa e ficou admirado, mas eu dizia isso, porque a leitura dinâmica é do João Ramos. Eu estou sabendo que lá, eu estava lendo um poema do Vinícius, que lá eu xingava a criança, mas filhos, como é bom tê-los. Eu, de lá para cá, eu sabia que ia ter uma mudança por causa da leitura dinâmica. E você aprendeu também a controlar as suas emoções na sua vida pessoal? Ainda não. Às vezes eu tenho que fazer da minha... Porque a minha vida é muito quixotesca, sabe? É muito... Eu vejo os cavalos... Eu tinha o meu Rocinante, tenho o Sancho Panza, que me ajuda. Tem a minha Dulcineia, mas tem os moinhos danados, sabe? É por isso que você sempre foi muito brigão? Pela dificuldade de controlar suas emoções na vida pessoal? Eu não fui brigão, eu fui razoável. Eu acho, quando eu tenho razão, aí eu vou até o fim. Se eu estou certo, agora também sou humilde de dizer, eu errei. Mas você aprontou muito na sua juventude. Você não andava pelos bares arrumando confusão? Como é que você sabe? Não, mas aí eu fiquei. Mas aí a culpa era do álcool, viu? Não era, é porque. Não,
o grande amostra que eu tenho, que eu dei escândalo no bar, é porque eu vi, quebrei um bar todinho, viu? Porque eu vi uma negrinha, pretinha, retinta. Aí o cara menosprezando porque ela era pretinha e restrita. Aí eu digo, qual é a glória do Brasil? É Pelé, um pretinho, viu? Aí eu gritei lá, quem era o maior orgulho do Brasil, se não era um preto, chamado Pelé. Aí tomei conta. Aí nisso o rapaz tinha herdado, cortou o dedo da Marinha, tinha feito um baile, me convidou e eu quebrei o badô, então, sabe? Por causa dessa criatura que estava menosprezando o preto. Mas essa fase em que você bebia um pouco além da conta, você chegou a se prejudicar no trabalho também, por causa disso? Mas essa fase em que você bebia um pouco além da conta, você chegou a se prejudicar no trabalho também, por causa disso? Graças a Deus, não. Você separava as coisas? Separava, graças a Deus. Alguém diz, não, eu não separava. Que eu ia, olha, eu não sei. Eu tive um grande ator do Brasil, estou lembrando o nome dele, morreu há pouco, que ele dizia, porque num tempo que eu tive um irmão doente, eu resolvi procurar todas as religiões e entrei para o problema do dualismo da religião. E Arthur também já curtia esse do outro eu, sabe? Então, de repente, eu conseguia domar o outro eu. Eu tinha uma peça chamada Que Deus nos Perdoe, uma coisa assim, que era um pedaço do Padre Nosso. Então, eu era um fulano de tal que era levado, enganado, do interior até o Rio. O motorista leva, interessado na minha filha, leva a mim e a minha mulher, só para pegar a minha filha. E consegue isso. Aí eu fico desarvorado. Mas aí fui atrás do emprego no Rio de Janeiro. De lugar em lugar, todo mundo sabe. Eu não era acostumado com isso. Qual é o seu CPF? Qual é o seu canal? Aí eu berro, digo, eu não sou um número, eu sou apenas um homem. Aí eu começava a chorar. Chorava. Imediatamente na outra cena, eu tenho que estar lá, já vendo o maracatu do Zabumba, imediatamente bem. E aí eu ficava no camarim, o vazio no palco, porque eu estava soluçando. Porque eu estava dizendo que era apenas um homem. Quer dizer, aí o diretor ficava feito louco para me consolar, viu? E eu... Daí foi que eu aprendi a dominar. Hoje em dia eu faço... Desliga. Desligo. Como é que foi o episódio em que você foi suspenso da televisão porque desfilou nu pelas dependências da emissora? Isso nunca aconteceu. Isso, olha, por exemplo, eu fazia o Cristo no São João. Aí eu cria fama e te deita na cama. Viu? O pessoal disse que eu tirava, só porque dizer qualquer coisa com Arigeloca é uma beleza. Aí diziam que o Cristo com a tanguinha, aí eu tirava a mão da cruz, ajeitava aqui lá embaixo, a tanga e voltava as coisas. Nunca ouvi isso, sabe?
Quer dizer, nunca houve essa história da bebida. Entrou pro folclore da sua história. Não, aliás, eu tenho mais ou menos as ideias de onde é que surgiu. Sabe? De onde surgiu essa história? Não vou dizer o nome. O nome é de uma criatura que eu amava profundamente, que era filho do diretor, da filha do diretor do teatro. E eu namorava com a filha da irmã de um senador e também que tinha saído comigo para beber. Aí quando eu cheguei, porque eu gravava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então eu adorava licor. Aí eu dormia só. Isso no tempo que eu bebia. Depois eu passei coisa. Aí de repente a criatura bebeu mais do que eu. E saiu. Havia namorada. Aí chegou eu e ela, cheia dos pau. Da coisa. E quando o pessoal viu, aí enquanto vinha o horário de gravar, eu aproveitei do estúdio e dormi um pouquinho. E abri a cintura para afrouxar mais. Disseram que eu estava aberto todo. Mas você chegou a ser suspenso da televisão por causa disso? Nunca foi suspenso? Não. Alguma vez, Ari, você esperou uma crítica elogiosa que nunca veio? Olha, já quiseram me dar o título de cidadão, não sei o que lá, cidadão não sei o que, não sei o que lá. O prefeito de Maracanã, o atual Roberto, queria que eu fosse com a sereia, não sei de quê. Aí, mas eu não, sabe, eu dispenso. Algum papel que você tenha feito que você acha que fez muito bem e nunca recebeu um elogio por isso? Não, eu sempre fui gabado pelos meus papéis, sempre. Alguma vez, Ari, você já se desconcentrou em cena? Já, porque quando eu vi lá embaixo alguém, porque eu sempre estou concentrado. Para mim existe a terceira parede, eu não vi. E meu filho estava lá embaixo, né? Mas meu filho era pequenino e eu trabalhava numa peça de Haroldo Serra, eu fazia um pedreiro que namorava com engomadeira. E então, de repente, a mulher não podia chegar perto de mim, que eu tinha que bater aqui, porque eu ficava... E então, de repente, o meu filho estava bem arrumadinho, bem coisado. Eu era um pedreiro. Aí ele, sentado na primeira fila, ele não tinha comprado, 3 anos, 4 anos. Ele saiu da cadeira dele e correu lá para dentro de cena. Tá? Haroldo e Ramisa Serra quase caem. Mas aí uma atriz chamada Lourdes Falcão foi genial. E ela disse assim, compadre, de que é esse menino? Eu digo, é meu filho, e essa roupa? Eu digo, foi o padrinho dele que deu, viu? Aí salvamos a cena, viu? O vi, ele sentou ali, ficou comigo, e eu devo muito a ela, que ela foi inteligente. Ari, alguma vez você já cochilou na plateia de algum espetáculo? Centenas de vezes. Centenas de vezes? É. Quando eu não gosto, né? Eu e Ricardo Guilherme, nós temos um código. Quando a gente não gosta, a gente começa a escorregar na cadeira, você sabe? É. E tem porque nós nossos pequenos atores, nossos, porque o Valdemar Garcia chamava Clube do Pinote. O garoto começa hoje, amanhã já é diretor, sabe? Então, de repente, a gente é o Pinote que a gente diz que dá, viu? E aí, então, a gente, quando vê uma coisa assim... Agora, tinha um grande
ativador do Teatro Nacional, que é ele que fez o Teatro do Estudante, ele junto com Dulcina de Moraes, foi que criou porque a atriz e a prostituta antigamente tinham a mesma carteira. Perante as leis, elas eram iguais, né? Prostituta e atriz. A Dulcina de Moraes, junto com Pascoal e Carlos Magno, foi que criaram essa coisa, valorizaram o teatro. Então, eu acho que a valorização, mas eu falei do Pascoal para dizer que ele era promotor de todos os festivais nacionais de teatro de estudantes. Mas todas as fotografias ele está dormindo. Né? Mas ele sabia absolutamente tudo do que era. Depois no jurado ele dizia tudo o que ele fez. Então, mesmo eu, quando eu dou uma cochilada, eu estou sabendo. O público adora ver o ator errar em cena? Eu acho que isso o público é sádico, né? Ele, às vezes ele gosta disso para sacanear, né? Mas hoje em dia eu acho que com a improvisação, por exemplo, nós do CPT, na televisão, que era tão rápida, a gente aprendia desse curso a improvisar, mas não improvisar dentro do contexto. Se era a literatura de tal ano, a gente improvisava naquele estilo. Então eu acho que existe, mas eu acho que não. Que se alguém que ama o teatro, que vai lá, deve ficar preocupado. Ari, você se considera um homem vaidoso? Me considero. E eu acho que eu sou até uma classificação metrosexual. Dizem que se puder arrumar, arruma. Quer dizer, eu não gosto quando, por exemplo, eu fui fazer o Padre Cícero, aí arrancaram minha sobrancelha e ficou lá embaixo. Aí eu digo, não, essa sobrancelha não é minha não, viu? Mas se eu puder, eu não gosto de sair todo lascado não. Você sempre foi muito assediado pelos fãs, pelas fãs? Principalmente na televisão. Era terrível. O pessoal namorava e o negócio era tão incrível naquele tempo que tinha fã que fazia sexo pelo telefone. E você correspondia a essas investidas? Eu não correspondia porque a gente isolado, lá naquela instância da vida, passa meses longe de tudo quanto é de mulher. Aí então, de repente, o remédio era o telefone mesmo. O coisa. Mas eu às vezes que por exemplo, no Piauí, eu cheguei a ter 3 namoradas, mas me arrependi. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, viu? Legal. Ari, a paixão é o céu ou é o inferno? Ari, a paixão é o céu ou é o inferno? Está repartido. É céu e inferno. Quando é que a paixão é o inferno? Quando não é correspondida. Você já teve muitas vezes no inferno? Olha, eu sempre pondero. Então, poucas vezes eu tive, porque eu vou sempre pelo razoável. Eu ia,
pelo razoável. Então, será que pode haver o feedback? Se eu achasse que podia, tudo bem. Se eu não achasse, a torreirinha. Eu aprendi a torreirinha que eu usava com o Bolelaves, que está de Laves, eu aprendi a botar na vida. Qual é a figura do teatro, ou do cinema, ou da televisão que mais te impressionou? Quando eu era garotinho, eu me apaixonei pela Shirley Temple. Não é do seu tempo. É aquela garota que sapateava, era do tempo dos sapateados. E uma figura, de hoje em dia, fui também apaixonado pela Ingrid Bergman. E também fui... Algum ator, alguma atriz brasileiros que você admira profundamente, que tenha te marcado? Fernando Montenegro. Aliás, fizemos amizade e até hoje eu sou impressionado com a simplicidade dela, sabe? Algum texto que você gostaria de interpretar que você ainda não interpretou? Segundo a Emiliano Queiroz, bom, não tenho mais idade para fazer Hamlet, mas eu adoro aquele texto. Mas hoje eu gostaria de fazer o Rei Lear, de Shakespeare. Ari, você além de ator, também escreve para o teatro. Qual é a conexão que você procura com o seu público através dos seus monólogos? Eu não fiz só monólogos, eu fiz também muitas e muitas peças infantis. Eu adoro fazer a plateia infantil participar do espetáculo. Eu acho isso magnífico. E a minha ideia de teatro é a participação do público. Porque, de repente, eu agora estou com um texto, eu não me lembro do nome do autor, que é para um teatro espiritual, se chama Transe. São 6 espíritos entre a vida e a morte, que eu estou precisando até levar. E agora é um papel enorme que eu também, exatamente, que eu quero ver se eu consigo decorar isso. Mas eu tenho que ver o meu filho, eu tenho que ver o que é que ele faz, o que é essas coisas, ele está terminando a faculdade. Eu também, ele acha que eu às vezes o trato como criança, mas não é. Eu não o trato como criança. Eu ainda sou aquele pai que quer saber com quem ele anda e onde é que ele está, sabe? Você já teve medo de morrer, Ari? Quando eu era pequenininho, quando eu era criança, eu tinha umas crises de apendicite que eu acho que hoje em dia se chama dor de viado, mas não é dor de eu tenho um outro nome. Aí nesse tempo eu tinha, porque eu era mórbido, eu todo enterro eu ia, sabe? Então eu sempre vinha com o mal do cara que tinha morrido, sabe? Então, ainda no meu tempo se morria muito de apendicite. Então eu tive 80 crises de apendicite, sabe? Voltando à sua infância em Sobral, você também conheceu em Sobral o ator, comediante Renato Aragão. Quem era o Renato Aragão da sua infância em Sobral? Renato, a gente morava a 1 quadra de distância. O pai dele era rico, o meu não era. Mas o grande problema, eu e o Renato, quando era garoto, depois a gente ficou amigo, fomos trabalhar junto na televisão e eu influenciei muito para ele ficar lá. Mas era o seguinte, quando a gente era pequeno, era garotinho, 6 anos, 7, 8,
a gente fazia bodega. Bodega se fazia com caixões de charuto. Charuto se armava da Alemanha, não sei o que lá, o charuto baiano. E então, eu era, do 14 irmãos, eu era o mais velho. O Renato era o mais novo de um bando de irmãos. Então, a cédula o dinheiro era cédula de cigarro, sabe? Era as caras. Então, o Renato era muito mais rico que eu, porque eu via os montes de dinheiro dele lá, porque os irmãos dele todos trabalhavam levando coisa. E eu era o mais velho na minha casa, os meus irmãos todos eram pequeninos, então eu era muito mais pobre que ele. Isso aí me torturava profundamente. Eu não sei tão rico. Agora, por exemplo, a carne a gente vendia, as carnes eram fístula, o tamarindo, as folhas de tamarindo, mas o principal era o dinheiro. O dinheiro que era feito em cena de cigarro, e os irmãos deles catavam muito mais cigarro, e não sei de onde, para ele do que eu conseguia. Porque eu conseguia nas mochinhas e não sei aonde, né? Porque meus irmãos eram pequeninos e os dele tudo já eram rapazes. Ari, você acha que você tem representado bem seu papel na vida? Tento. Eu devia ter sido mais econômico e ter juntado mais. Eu nunca gostei de dinheiro. Eu fui fazer um curso, eu fui acostumado, eu fui fazer um curso com um grande que escreve livro de autoajuda. Quando eu cheguei na aula, o cara dizia: você lava a mão quando pega dinheiro? Eu lavava, cara. Toda a vida minha mãe me ensinou a lavar a mão, porque dinheiro todo mundo pega. Aí ele dizia: como é que você tem nojo de uma coisa que você precisa dela e que você quer? Eu sempre tive nojo de dinheiro, cara. Ari, como é que você quer ser lembrado pelas gerações futuras? Como alguém que sempre achou que o maior sábio bíblico chamava Salomão, e ele dizia: Salomão morrendo, Salomão aprendendo. Vou até hoje eu não sei de nada. Quem sabe de tudo é Deus, e para isso eu tenho que chegar na perfeição só quando eu for lá. Ari, muito obrigado. Eu agradeço também, viu, Rui? E também agradeço a Raquel e a toda a equipe da TV O Povo, da Memória, né? Eu acho lindo. Aliás, eu sou fã, fui a vida inteira. Graças a Deus, enquanto ele viveu, foi meu amigo.